Passando por aqui para dar um recado super importante para Thaís do futuro, espero que um futuro não tão distante, mas também espero que ele sirva aí para todo mundo que vê esse vídeo, né? E o recado é simples, que independentemente do quão difícil as coisas pareçam, do quão impossível elas sejam naquele momento, né, ou pelo menos pela percepção que a gente tem daquele momento, as coisas acontecem, tá? Talvez a gente precise de mais tempo de preparação, talvez as coisas não aconteçam exatamente como a gente desenhou, né, mas elas acontecem, tá? E esse recado, ele vem relacionado a algo muito importante que aconteceu essa semana, que foi eu iniciar novamente, né, o processo de tirar a habilitação. Eu tentei esse processo há 9 anos atrás, então na época eu estava com algumas questões pessoais importantes, mas eu estava muito bem profissionalmente, e naquele período a empresa então fez ali a proposta de me dar metade da habilitação, para que, a partir, né, de que eu tirasse ela, eu pudesse atender alguns clientes da Serra. Então, na época, eu atendia parte administrativa e vendas, então, na época, me deram essa possibilidade de atender ali alguns clientes da Serra, e com isso eu teria que viajar para lá todas as semanas, né, pelo menos 1, 2 vezes na semana. Eu comecei a tirar a habilitação, eu tava bem nervosa, como eu disse, eu vinha tendo um momento pessoal ali bem difícil, mas eu fui, né, comecei fazendo muitas coisas, então as aulas ocorriam em turnos ali, em espaços no trabalho, então foi uma correria bem grande. Na época tinha simulador, então demorava ainda mais tempo pra gente tirar a habilitação, né? E aí, quando chegou o grande dia da prova, eu fui fazer a prova, né? Consegui fazer toda a parte, né, de fazer a parte da baliza em si, né, então consegui fazer, não perdi nenhum ponto, deu tudo certo, e eu tava bem nervosa, porque a nossa prova era feita num espaço que é de planalto, assim, ele é alto, sabe, e eu fiquei num posicionamento da baliza, que era o posicionamento em que eu ficava mais íngreme, assim, né, e deu tudo certo, consegui fazer a baliza, funcionou. Quando eu saí pra fazer o percurso, eu tive um problema. Essa rua, ela era uma preferencial, então eu tinha acabado de arrancar, o carro tava bem devagar, só que quando a gente tava prestes a passar numa esquina, uma Kombi veio correndo e ele enfiou a Kombi sem parar, sem pensar, então foi tudo muito rápido e eu não vi, eu nem notei a Kombi vindo, pra vocês terem noção do quão rápido as coisas foram. Na época, a pessoa ali, né, o aplicador da prova, ele interviu, então ele colocou a mão no volante, conseguiu girar o carro, literalmente, e a Kombi não bateu na gente por essa razão. Só que, por ele ter feito a intervenção, eu perdi a prova. Na época eu fiquei bastante irritada, eu tentei discutir que aquilo não era justo, que eu não tinha feito nada de errado, se fosse num cenário normal, né, então se eu já fosse habilitada, eu estivesse dirigindo e a Kombi tivesse batido em mim, eu tava na preferencial, eu tava certa, então ele que teria que arcar, eu não seria responsabilizada, mas enfim, apesar de todas as discussões, o aplicador disse que eu não tive visão de motorista e que por isso eu havia perdido a prova. Não que eu ache isso muito justo, né, porque visão de motorista é uma coisa que a gente tem com o tempo, então vem de uma habilidade de dirigir, né, então a partir de um tempo que tu já dirige, tu vai criando visão de motorista, assim como qualquer coisa que a gente faça na vida, né. Tu não é um bom cozinheiro antes de cozinhar por um bom tempo. Mas, enfim, eu só aceitei, não tinha muito o que fazer naquele momento. E a partir daí, gente, mesmo tendo mais aulas, então eu paguei pra fazer mais aulas, eu treinava a baliza, né, que é o ponto principal, porque se tu não acertar a baliza, tu nem vai pro percurso, no carro do meu pai, que na época também era um Palio, então todo final de semana a gente ia pro espaço onde normalmente eram aplicadas as provas, e a gente fazia algumas simulações. O carro do meu pai não tinha direção hidráulica, então era uma direção muito mais pesada do que o carro que eu fazia as aulas em si, num espaço muito mais curto de baliza, porque ele reduziu o espaço na lógica de se tu consegue colocar nesse espaço menor, tu consegue colocar lá. E ainda assim, eu não consegui passar nenhuma outra vez da baliza, tá? Eu fiz mais 3 provas depois dessa primeira, então no total foram 4, e nas próximas 3 eu não coloquei o carro na baliza, tá? Hoje eu entendo que havia uma lógica, né, inconsciente ali na minha cabeça, que me dizia que não adiantava eu passar pela baliza, que era uma parte tão difícil do processo, porque eu poderia perder a prova logo na sequência devido a outra pessoa, que era algo que eu não tinha controle. Então também tinha muito a ver com esse controle que eu gostaria de ter das coisas, né, e que era impossível de se ter, porque realmente, né, tu não tem como controlar outras pessoas. E aí nesse período, eu acabei depois, então, dessas outras 3 provas desistindo, então foi algo que eu desisti, abandonei e não continuei tentando, né, eu só acabei perdendo o valor e foi isso. Quando eu comecei a pensar em desistir, eu lembro que eu conversei com meu pai, e foi bem acolhedor e super importante, porque eu falei que eu tava pensando em desistir, não tirar a habilitação, e o meu pai na época disse que aquilo tranquilizava ele, porque como eu tava extremamente nervosa, ele vinha preocupado da ideia que eu pegaria o carro e começaria a ir pra serra toda semana, no nível de estresse que eu tava naquele momento. Então ele tinha medo que aquilo acabasse de alguma forma tirando a minha concentração e que eu acabasse sofrendo algum acidente de carro, e pensando que seria na serra poderia ser muito grave, né? Então foi isso, ele super acolheu, né, o fato de eu não querer tirar a habilitação naquele momento, e eu acabei então desistindo, tá? 9 anos se passaram, né, e chegamos no momento que estamos hoje, e eu volto a tentar tirar a habilitação. E tem um motivo bem importante, tá? Eu posso dizer que quase que como uma ação terapêutica e psicológica, tá? No ano passado, no final do ano, como muitos que me seguem no Instagram sabem, eu acabei perdendo um bebê, né? Então, eu tive uma perda gestacional, eu não tinha chegado ainda nas 12 semanas ali, né? No primeiro trimestre eu tava em processo, e eu acabei perdendo o bebê. E foi a segunda vez que isso ocorreu. Eu já havia perdido um bebê há 10 anos atrás.
tá? E ter um filho era uma coisa que eu queria muito, né? Ainda quero muito, então é uma coisa super importante pra mim. Então, no momento que eu perco novamente, no momento que eu queria tanto, né, apesar de não ter sido planejado, eu começo a sentir que isso só não vai dar certo e que eu devo desistir. Então é uma coisa que não vai aí dar certo, que não vai funcionar por alguma razão, porque eu não deveria, por qualquer que seja o motivo, tá? E aí eu volto e tento quebrar meio que essa crença que eu criei na minha cabeça de que eu não vou conseguir, né? E como é que eu faço isso nesse momento, visto que psicologicamente eu não estou preparada para tentar uma nova gestação, né? Até em virtude de como eu me sinto. Eu faço isso voltando a algo que eu desisti há muito tempo atrás por acreditar que eu não conseguiria, que foi a habilitação. Então, foi muito difícil. No dia eu quase desisti de ir ali, né? Eu fiquei tentando me sabotar, né? Os meus mecanismos de defesas ali tentaram de todo jeito me impedir que eu fosse tentar me cadastrar e começar. Eu me atrasei, então deu uma série de questões. Mas no fim deu certo, eu venci os mecanismos, fui, me cadastrei e comecei o processo de habilitação, tá? Então, eu espero nesse momento que a Thaís do futuro, né, esteja indo dirigir pela primeira vez após estar habilitada, né, com o carro locado que o noivo pagou, né, que ele fez essa promessa pra ela, que ele vai locar o carro primeiro que ela vai dirigir após tirar a habilitação, indo pra um lugar bem legal, ouvindo as suas músicas favoritas e principalmente provando pra si mesma de que ela consegue fazer as coisas, por mais difícil que elas pareçam. Que ela precisa confiar no processo, que ela precisa ter calma, paciência, se preparar, estar bem, né, pra poder fazer as coisas que ela deseja. E eu espero que isso também sirva de lição pra todo mundo que esteja olhando esse vídeo, que por mais difícil que as coisas sejam, gente, não desacreditem, né? Tentem, se preparem, se acolham, né? Tenham os seus momentos pra estar, né, preparado para aquilo que vocês desejam, mas não desistam do que vocês desejam. E é isso.